Oi, gente, bem-vindos à Academia Qualiseg. Como é que vocês estão? Meu nome é Jaciara Marques e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu atuo em sistemas de gestão integrado há mais de 20 anos e estou aqui junto com vocês nessa comunidade, discutindo, trazendo aquilo que a gente vai fazendo aí no dia a dia, colaborando, aprendendo muito com vocês também. E nós estamos numa playlist da Norma de Suborno, 37001. Se você já é nosso colega, muito obrigada por você estar sempre aqui. E não esquece de deixar o like, divulgar o nosso canal, se inscrever, porque a gente tem vídeo toda semana, né? Vários vídeos por semana, geralmente segundas e quartas vídeos de conteúdo, terças e quintas vídeos de corte das nossas lives. E quando você se inscreve, você ativa aí o sininho, a notificação e chega aí para você quando tiver vídeo novo, tá bom? Bom, dados os nossos recados, vamos ao nosso conteúdo. Estamos na ISO 37001, a norma de prevenção, né? a norma anti-suborno, uma norma muito atual, muito interessante. E requisito novo, 4.5, requisito muito importante. Requisito que não existe em outras normas, porque se todas as normas ISO elas têm no seu pano de fundo a gestão de risco, essa aqui, gente, por excelência, né? Por motivos óbvios, né? Então, bora lá. O que nos ISO 4.5? Ele fala de processo de avaliação de risco anti-suborno. Então, o que é isso? É um processo específico para uma avaliação de risco, né? Então, bora lá. Por que isso já aparece no 4, na etapa de planejamento? Eu entendo que é porque justamente é nessa etapa que a gente está definindo a base do nosso sistema de gestão. Então, lembre-se que no 4 a gente vai ter o contexto, tem vídeo aqui no canal, 4.1 e 4.2, partes interessadas, tem vídeo aqui, né? A gente, aqui nessa playlist, a gente tem ali o 4.3, que é o escopo, e o 4.4, que é os processos relacionados ao sistema de gestão. Então, é a base do sistema. E aí eu fecho esse requisito com chave de ouro, com 4.5, falando de um processo de avaliação de risco. E dentro desse processo de avaliação de risco, opa, trava-língua, né? Dá aquele trava-língua na gente. Dentro desse processo de avaliação de risco, pessoal, tem alguns pontos que eu selecionei aqui na norma para a gente discutir. O primeiro é que ele diz o seguinte, olha, a organização deve realizar regularmente um processo de avaliação de risco. Então, a gente já entende que aqui tem que ter uma metodologia, né? Porque não é uma coisa que eu vou fazer e vai ficar estático. É regularmente, então é cíclico, é o PDCA rodando dentro de um requisito inteiro. Primeira consideração e talvez a mais importante delas, a norma já nos diz o que é que ela quer. Além disso, ela vai dizer assim, olha, como é que vai ser essa metodologia? Como é que será esse processo de avaliação? O que é que ele deve conter? Ele deve identificar os riscos de suborno. Olhando para quem, gente? Para os processos do 4.4 que eu acabei de ver. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Essa norma é fantástica. Além disso, eu devo analisar, avaliar e priorizar os riscos. Olha que coisa linda, gente. Por quê? Porque eu vou ter um mapeamento de risco enorme. Então, eu preciso priorizá-los. Por onde eu irei começar. Letra C. Avaliar a adequação e a eficácia de controles, ou seja, não basta só eu identificar os riscos. Para esses riscos existentes, eu vou priorizar. Aqueles que eu priorizar, eu tenho que ter uma medida de controle. É isso. Eu tenho uma medida de controle. E essa medida de controle precisa ser avaliada para que nós possamos entender se elas estão eficientes, se elas estão eficazes, né? Aí a norma diz, olha, a gente deve ter um critério para avaliar o nível de risco, ou seja, a metodologia que a gente falou, né? E esse processo de avaliação, ele deve incluir, inclusive, mudanças que vão acontecer na organização, mudanças que venham a acontecer na infraestrutura da organização, mudanças que venham a ocorrer nos processos da organização. Ou seja, mais uma vez, nos lembrando que não é um processo estático, é um processo que vai estar se retroalimentando. Isso é espetacular, né? E por fim, ela diz, olha, nós devemos reter informação documentada. Olha que lindo, de que esse processo de avaliação de risco, ele foi realizado.
Ou seja, a gente precisa ter uma informação documentada. Bom, dito isso, mão na massa. O que é que a gente precisa aqui? Um bom procedimento, com uma boa metodologia de risco. E aí eu aconselho vocês a consultarem a ISO 31000, a norma de risco referência no mundo, para criar uma boa metodologia, às vezes uma matriz 3x3, né? Pensarmos em algumas metodologias existentes. Um bom mapeamento de risco pessoal, então essa informação documentada provavelmente vai ser uma planilha, ou claro, isso pode também estar dentro de um sistema. E ali a gente vai identificar os processos, os riscos existentes, as medidas de controle que a gente tem e pensarmos uma boa metodologia para avaliarmos se essas medidas de controle elas são efetivas ou não. Então, essa é a lição de casa que a gente vai ter para atender a esse requisito 4.5 dentro da 37001. Ok? Parece assim com alguma coisa que vocês já viram aí, né? Vamos fazer uma analogia rápida com a ISO 14001 quando a gente fala dos aspectos ambientais, né? Lembra vocês assim os perigos e riscos lá da 45001, a norma de saúde e segurança? Sim. Só que aqui o olhar é para os processos e o olhar são de riscos anti-suborno. Processos onde eu posso ter desvios de processo de conduta. Isso pode me levar às práticas não desejáveis pela nossa organização. Beijo no coração de vocês, uma excelente semana para todos nós e bem-vindos, pessoal, à nossa Academia Qualiseg. Super gratidão. Vamos seguir, vamos junto, tá bom? Tchau, tchau.